Navegando pelo YouTube, com certeza você já se deparou com um vídeo como esse, onde alguém conhecido no meio evangélico dá seu testemunho sobre o ministério de cura do irmão Branham, embora esses mesmos, em hipótese alguma, creem numa única linha da doutrina de Branham, como você pode constatar no vídeo que segue. Foi um homem muito abençoado. Naturalmente, ele não conhecia tanto de Bíblia como os grandes ensinadores. E ele insistia que Deus tinha dito que ele era um profeta. E ele insistia com este assunto, e isso trouxe muita discórdia entre o povo. Eu penso que melhor seria se ele não dissesse que era profeta. O problema desses vídeos é que os branamitas costumam postá-los em seus canais, como se fosse uma isca, com o intuito de pegar algum desavisado e fazê-lo crer na mensagem. Digo isso porque os próprios branamitas têm um total desprezo por qualquer líder religioso que não seja um seguidor de William Branham. Said you don't lie to the man of God, you're gonna drop dead. That anointing is scary. But even William Branham thought he was Elijah. Disse, você não mente para o homem de Deus sem cair morto. Tal unção é assustadora. Até mesmo William Branham pensou que ele fosse Elias. How many have heard of William Branham? How many never have heard of him? Look him up on YouTube, he's all over YouTube. Quantos já ouviram falar de William Branham? Quantos nunca ouviram falar dele? Procure-o no YouTube. Acho que deu para perceber que Benny Hinn também não acredita que o irmão Branham era o Elias. Agora, veja o impressionante testemunho de Marilyn Hickey sobre o ministério de operação de milagres de William Branham. One of the greatest miracle ministries I ever read about, short of in the Bible, but on the same level, was a man by the name of Branham. And Marilyn had a problem. The doctor said she couldn't have a child. So she goes to this meeting. How many people were at Branham's meeting when you were? Probably it was about 5,000. I was in Dallas, Texas. And what happened? Well, I was 26. I'd been married 3 years. They said I could never have a child. I had an inherited condition. And he called me out of the audience. Well, here I am on a platform facing this man and had the most unusual experience. I don't know how to describe it, but it was like a wheel within a wheel, lower on the ground, and I could see it, and as it turned, it went whoosh, whoosh. I could hear it, and this man is saying to me, you're not from Denver, you're not from here, you're from Denver, Colorado, you're from a wooded area, and you can't have a baby. Now, I'm thinking if I... He had never met you? Never. And never. He just pulls you right out of an audience. Exactly. And he could have been, I mean, how could he have known all those things? It was the Spirit of God. He said, you can't have a baby. But he said, go home and receive your child. And the reason I'm telling you wheel within a wheel, it came into my feet. And it wasn't until 10 years later I got pregnant. And I went to a doctor. I said, I think I'm pregnant. He examined me. He said, no, you're not pregnant. That's impossible. He said, you're not pregnant. You're going through a change. So I went home and went through some more changes. And... Marilyn Hickey talvez seja uma das pessoas vivas hoje que possuem um dos maiores testemunhos sobre o suposto lado sobrenatural de William Branham. Embora Marilyn Hickey tenha muito respeito por Branham, nem por isso ela se tornou uma branamita. Olhando para a aparência dela, não é preciso muito para se notar que Marilyn Hickey se tornou tudo aquilo que o irmão Branham mais combatia nas mulheres. Hoje Marilyn Hickey tem 90 anos, possui um programa na TV onde ela ensina o evangelho, ela usa cabelo curto, ela usa joias e maquiagem. Aqui vem nosso último testemunho sobre William Branham. Com certeza, de todos os testemunhos sobre William Branham, talvez, esse seja o mais conhecido de todos, mas o testemunho em vídeo que os seguidores do irmão Branham postaram no YouTube possuem muitos cortes, com o objetivo de exaltar a figura de William Branham. Mas aqui eu irei desfazer essa injustiça e colocar os pontos mais importantes na ordem certa. One of the greatest women of the Assemblies of God who's ever lived and Uma ministered. das maiores mulheres da Assembleia de Deus que jamais viveu e ministrou. She was a saint. Ela era uma santa. She preached. Ela pregou Her subject: o assunto dela. if you ever see Jesus, you'll never be the same again.
Ela pregou: se você vê Jesus uma só vez, você nunca será o mesmo de novo. Oh, Daisy and I sat there and wept as she preached. Daisy e eu sentamos lá e choramos. We thought maybe that's what we needed. E nós pensamos, talvez é isso que precisamos. We went home from that camp meeting, E depois nós fomos para casa depois daquela cruzada, wiping the tears to see the road. enxugando as lágrimas para conseguir enxergar a estrada. Went in the house, Entramos em nossa casa, prayed, oramos went to bed. e fomos para a cama. The next morning at 6 o'clock, E na manhã seguinte, 6 da manhã, this is my witness. esse é o meu testemunho. Jesus Christ walked into our bedroom, Jesus Cristo entrou no nosso quarto. not on the floor, Não no piso, in the air. mas no ar. His eyes were like blazes of blue E fire, os olhos dele eram como chamas de fogo azul. but not anger, Mas não tinha ira, burning love. queimando de amor. His feet were like pillars of integrity. E os seus pés eram como pilares de integridade. It's as fresh to me tonight as it was then. E eu me recordo como se fosse hoje. I lay there as one dead. E eu continuei deitado como se estivesse morto. I couldn't move a finger or a toe. Eu não conseguia mover nenhum dedo. Water poured out of my eyes, but I wasn't crying. Saía água dos meus olhos, mas eu não estava chorando. It's too much for the physical body. É algo muito forte para o corpo humano. I don't know how long it was before I was able to get on my face on the floor. Eu não sei quanto tempo durou aquilo, até que eu me coloquei de joelhos e o rosto no chão. And I lay there until 2 o'clock in the afternoon. E eu fiquei lá curvado até 2 da tarde. When I came out of that room, E quando eu saí daquele quarto, Agora você pode perceber o quão diferente fica o testemunho quando visto na íntegra. Perceba que T.L. Osborne teve a primeira visão de Jesus, por influência da pregação de uma pregadora assembleiana, e não por William Branham. and Daisy looked at me. e Daisy olhou para mim, She said, I knew I had a new husband. ela disse: eu sabia que eu tinha um novo esposo. We had been to India. Nós tínhamos passado pela Índia We had seen dead religion. e nós tínhamos visto uma religião morta. I said to her in tears, E eu disse para ela em lágrimas, I said, darling, eu disse: querida, we're not preaching a dead religion. nós não estamos pregando uma religião morta. We're preaching a living Christ. Nós estamos pregando um Cristo vivo. He's alive. Ele está vivo. I'll never forget what that did to me. Eu jamais esquecerei o que aquilo fez comigo. Now that was the first of 4 visions that we had. E esta foi a primeira de 3 visões que nós tivemos. Sim, T.L. Osborne teve 4 visões de Jesus, mas na edição dos seguidores de William Branham, só existem 2 visões. Continue assistindo o vídeo completo e descubra o porquê. Seeing Jesus in this vision. E nós vimos Jesus naquela visão. Right after E that, logo depois disso, see, for the first time, Jesus became alive. e pela primeira vez, Jesus se tornou vivo. I knew Jesus was real. Eu sabia que Jesus era real. Right after that, Gordon Lindsay brought Brother Branham to Portland, Oregon. E logo depois disso, Gordon Lindsay trouxe o irmão Branham para Portland, em Oregon, In the big city auditorium that seats 8,000 people. em um grande auditório da cidade que cabiam 8.000 pessoas. We sat in the 3rd balcony. E nós sentamos na 3ª galeria. This gentle little man came out on the platform. E este homem pequeno e gentil chegou na plataforma. He was like Christ to me. Ele era como Cristo para mim. He spoke very careful. Ele falava com muito cuidado. If you know that name, forget all the silly things that have happened in later Se você years. conhece esse nome, esqueça as coisas estúpidas que aconteceram anos depois. If you know that name, forget all the silly things that have happened in later Se você years. conhece esse nome, esqueça as coisas estúpidas que aconteceram anos depois. If you know that name, forget all the silly things that have happened in later Se você years. conhece esse nome, esqueça as coisas estúpidas que aconteceram anos depois. If you know that name, forget all the silly things that have happened in later Se você years. conhece esse nome, esqueça as coisas estúpidas que aconteceram anos depois. If you know that name, forget all the silly things that have happened in later Se você years. conhece esse nome, esqueça as coisas estúpidas que aconteceram anos depois. But at the time that I knew him, Mas na época que eu conheci ele, he represented Christ to me. ele representou Cristo para mim. He preached tender Ele pregou suave, but firm.
mais firme. And when he got through preaching, E quando ele terminou de pregar, hundreds of people came and accepted Christ. centenas de pessoas vieram e aceitaram a Jesus. I wanted to be able to do that. Eu queria ser capaz de fazer aquilo. Then he called for the sick. Depois ele fez um apelo aos enfermos. Marvelous miracles took place as we watched. E milagres maravilhosos aconteceram e nós vimos. I had my second vision. Eu tive a minha segunda visão. I saw Jesus in that man. Eu vi Jesus Cristo naquele homem. I saw Jesus in that man. Eu vi Jesus naquele homem. Bom, essa parte você já conhece. Ele tem uma visão com o irmão Branham e vê Jesus nele, mas isso não é tudo. We went out of that auditorium in tears. E nós saímos daquele auditório em lágrimas. We went home. Nós fomos para casa We didn't go to bed. e a gente não foi dormir. We sat down at the table. Eu me sentei na mesa, We got our Bibles nós pegamos nossas Bíblias and we made a pact. e nós fizemos um pacto. We had been to India where people didn't know what this was. Nós passamos pela Índia, onde o povo não conhecia milagres. We said, we're going to read the Gospels as though we never knew they existed. E eu disse, nós vamos ler os evangelhos como se a gente nunca soubesse que ele tinha existido. And whatever Jesus said he would do, E tudo aquilo que Jesus disse que ele iria fazer, we're going to expect him to do it. nós vamos esperar que ele faça. Whatever he said we can do, Tudo que ele disse que nós podemos fazer, we're going to do it. nós vamos fazer isso. A pact. Um pacto. We did that. Nós fizemos aquilo. That day we had our third vision. E neste dia nós tivemos a nossa terceira visão. We saw Jesus in the scriptures. Nós vimos Jesus Cristo nas Escrituras. Hallelujah. Aleluia. Na terceira visão, T.L. Osborne vê Jesus nas Escrituras como acabamos de ver. We went to the newspaper E nós fomos para os jornais and the radio. e para o rádio Didn't have television. e não havia televisão. We told the people to bring their E sick. nós falamos ao povo para trazer os doentes. They packed the old tabernacle. E eles arrumaram o velho tabernáculo. People standing around the E o povo walls. estava em pé junto das paredes. We preached. Nós pregamos. People got saved. Pessoas se salvaram. We lined them up. E nós fizemos uma fila com as pessoas. God was so good. E Deus foi tão bom. Everything we touched was healed. Cada pessoa que nós tocamos foi curada. I'm telling you, they were Eu healed. estou dizendo, elas todas foram curadas. One woman that had been crippled 14 years Havia uma mulher que havia sido aleijada por 14 anos. in an accident busted her hip and her leg. E um acidente havia esmagado a perna dela. It was set crooked E a perna dela estava torta. and it was drawn E a up. perna era mais curta. She walked on crutches. E ela andava com muletas. Those bones cracked. E os ossos eram rachados. Her leg went straight. E a perna dela ficou direito. And while we prayed for the other people, Enquanto a gente orava por outras pessoas, for 30 minutes she walked up and down the aisle durante 30 minutos ela ficou andando pelo corredor. saying, "Oh, listen, don't you hear it? Oh, listen, don't you hear it?" E ela dizia, escute, vocês não estão ouvindo, escute. God sent a choir of angels to entertain her while we prayed for the sick. Deus enviou um coral de anjos para entretê-la enquanto nós estávamos orando pelos doentes. We had our fourth vision. E nós tivemos a nossa quarta visão. We saw Jesus in us. Nós vimos Jesus em nós. Hallelujah. Aleluia! Na quarta e última visão, T.L. Osborne vê Jesus nele mesmo. Antes de encerrar, é importante lembrar que, embora todos tenham dado um bom testemunho acerca de Branham, nenhum deles creu numa única vírgula sequer de sua doutrina.